Buenas pessoal, como é que estamos? Olha eu aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a tua vida e peço que você já, de começo dê o seu like lá. Quem não é inscrito no canal, se inscreva para você ficar a par, dos assuntos, Clique no sininho lá, nas ativações do sininho, porque daí cada vídeo novo que a gente postar, você vai estar recebendo, vai estar por dentro, sempre do assunto atual que nós vamos estar ministrando. Irmão, muito obrigado a você que tem assistido nossos vídeos. Deus abençoe a tua vida. Eu peço a Deus nas minhas orações que cada palavra que eu venha trazer venha ser uma palavra de bênção, de cura, de renovo na tua vida. E eu agradeço muito você, tá bom? Compartilhe, o nosso link aí com o pessoal nos status, nas suas redes sociais aí, para a gente levar o maior número de pessoas essa mensagem que com certeza tem sido bênção e vai ser cada dia mais, tá bom? Vamos se preparar para o nosso tema de hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus. Olha que interessante. Para Deus não há impossível. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, tá bom? Então vamos lá então. Para Deus não há impossível, tá bom? Esse tema, eu quero dar só uma introduçãozinha. Esse tema é um tema que nós temos que tomar muito cuidado. Você vai entender hoje, tá bom? Para Deus não há impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Vou falar sobre isso hoje. Nada. Porque Deus, ele detém todo o poder nas suas mãos. Todo o poder pertence a Deus. Então não há nada impossível que Deus não possa fazer. Mas nós temos que tomar cuidado que Deus não é nosso servo e nem nosso empregado. Tá bom? Eu quero já deixar de antemão, eu quero deixar isso para você. Mas eu quero deixar bem claro, para Deus não há impossível. Tudo ele pode fazer e tudo ele pode realizar, tá bom? Já de imediato, abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, o capítulo 1, o versículo 37, e eu vou fazer a leitura para você. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que interessante, uma das coisas que eu aprendi na teologia, que eu não posso isolar uma parte do texto, e esquecer do segmento do texto. Por que eu falo isso? Porque olha o texto, preste atenção. Porque para Deus não haverá impossível. Quando a gente vê isso, então a gente já puxa, não quer dizer que bom, que para Deus não é impossível. Então tudo que eu pedir, tudo que eu desejar, Ele vai fazer. Não é bem assim, calma os nervos aí. Continua assistindo que você vai entender, tá bom? Por quê? Porque é um porém. Olha que interessante. O texto ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que interessante. Agora eu posso te dizer bem claro e com toda certeza. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Deus te prometeu, não há impossível que possa impedir ou barrar o agir de Deus em teu favor. Mas aquilo que Ele te prometeu. Amém? Agora, um desejo do meu coração, uma vontade do meu coração é uma coisa. Isso eu quero deixar bem claro. Nem sempre, Deus irá realizar. Mas o que Ele te prometeu, você pode ficar tranquilo que Ele vai cumprir. Por isso, amado, Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Sagradas Escrituras. Tem muitos pastores por aí pregando que Deus vai fazer. Eu quero dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. Porém, se Ele vai fazer, depende se Ele te prometeu. Se Ele não te prometeu, Ele não é obrigado a fazer. Isso nós vemos na Bíblia. O próprio Jó, ele diz uma coisa interessante. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Aquilo que Deus planejou no seu coração, no seu intento, tudo aconteceu. A gente vê lá em Gênesis 1. Quando Deus intentou no seu coração fazer a terra, o que Ele disse? Ele, haja luz, não existia luz. E a luz se fez. Porque isso que eu quero que você entenda. Aquilo que é desejo de Deus, nada pode barrar de acontecer. Porém, aquilo que é desejo do meu coração,
que é um sonho da minha vida, que é um projeto meu, aí, irmãos, aí é outros 500. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso mais adiante. Eu quero provar para você biblicamente. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente frustrada com Deus. Porque muitas pessoas têm dado ouvido a falsas pregações. Pastores dizendo que Deus vai fazer, porque Deus peça, porque exija, sabe, irmão, exija a tua bênção, declare. E não é bem assim. Nós temos que entender que Deus, ele é soberano sobre a sua criação. Ele faz se houver um propósito maior. Ele faz se estiver no projeto do seu coração. Se não tiver, irmão, não tem palavras que obrigue Deus a fazer. Não há ordem que eu possa dar que Deus tenha que realizar o que eu quero. Para Deus não existe impossível. Amém? Por isso que eu digo para você, não desista de orar. Não desista de pedir para Deus. Porque se for do coração de Deus, Ele vai fazer. E de repente também Deus pode mudar. Como nós vemos, né? Se você insistir, de repente, então, tá bom, eu vou conceder. Mas se tiver um propósito maior. E se Deus vê que isso é bom para você. Olha que interessante. Eu quero que você leia, vou te provar na Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Vamos para a Bíblia? Irmãos, a Bíblia é a resposta para tudo. Você quer aprender e conhecer Deus e não quer... A própria palavra do Senhor, conhecer... A própria palavra de Deus diz, conhecei o Senhor e prossegui em conhecer. E como é que eu conheço o Senhor? Através das Escrituras. Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Sagradas Escrituras. Então vamos lá o que diz em 1 João, capítulo 5, o versículo 4. Olha que interessante. Olha que João fala na sua carta. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que interessante, vou ler de novo. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Mas o versículo de cima diz, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus. Deus é poderoso? É. Deus tem todo o poder? Tem. Não há barreiras e limites para Deus? Não há. Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Mas primeiro eu preciso entender se for a vontade dele. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitas pessoas se frustrando com Deus. Pastor, eu orei. Pastor, eu pedi. E Deus não me deu. Deus falhou comigo. Não, Deus não falhou com você. Se Ele não te deu, é porque tinha um propósito. Se Ele não realizou, é porque Ele sabia algo muito lá à frente. Porque, amado, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o passado, o presente, o futuro. E nós temos que entender isso. Nós temos que crer na soberania de Deus. Nós temos que crer que Deus sabe e tem o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda no começo, no princípio, mas lá adiante eu vou entender. Eu preciso crer nisso. Você está entendendo? Deus sabe do futuro. Ah, mas Deus perdeu a sua força. Deus nunca perdeu a sua força. Ah, mas isso Deus não pode fazer. Pode sim. Porque para Deus tudo é impossível. Tudo. Tudo é possível. Para Deus não existe impossível. Eu quero que você entenda isso. Tudo é possível para Deus. Certa vez, olha que interessante. Certa vez os discípulos estavam conversando com Jesus. E Jesus disse, né, a respeito da salvação. E falando a respeito de quem poderia ser salvo, quem não poderia. Quem seria salvo, quem não seria. E os discípulos perguntaram para o Senhor. Disse, Senhor, então, né, quem será salvo? Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, para o homem,
isto é impossível. Porém, para Deus tudo é possível. Você entendeu? Para Deus tudo é possível. Mas, por ser possível, não quer dizer que Ele vá fazer. Eu não sei, de repente você passou por uma situação complicada, uma situação difícil, e você orou e você pediu a Deus e Deus não realizou. Eu quero dizer para você, não é que Deus não pudesse ter feito. Ele não quis. Por algum propósito, algo muito maior do que eu e você. Eu vejo na Bíblia, amado, olha que interessante. Jesus, certa vez, ele está orando ao Pai, está no Monte Getsêmani. E ele sabia que logo após viria um momento de grande dor e sofrimento sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus ora ao Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha o que Jesus está dizendo. Ele pede: Senhor, se possível, se for da tua vontade. Com certeza, naquele momento, o Pai, conversando com Jesus em oração, deve ter dito: não, filho, isso eu não posso fazer, porque você terá que passar por isso. A Bíblia diz que Jesus levantou-se e foi fazer exatamente o que era para ser feito. Você está entendendo, então? Tem coisas que é para acontecer, não tem o que nós fazer. É a soberania de Deus. Mesmo Ele sendo Deus do impossível, Ele faz ou Ele não faz. Olha que interessante, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Você já prestou atenção na oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, presta atenção, seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Olha que interessante, seja feita a vontade. Jesus diz: vocês precisam entender que nas suas orações vocês têm que pedir que seja feita a vontade do Pai. Por que Jesus nos ensina isso? Porque a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que em primeira instância a gente não entenda. Mas com certeza, com o tempo passando, ou com certeza quando nós chegarmos lá na glória, o Pai irá nos responder, o Pai irá nos dar respostas. Você está entendendo? Deus mentiu? Deus falhou? Não. Vou relatar um caso que aconteceu aqui. Um casal de pastores, amigo meu, me contou. Um casal, um irmão da sua igreja lá, veio a falecer de Covid. Sua esposa ficou muito frustrada, não recebeu mais ligação do casal de pastor, bloqueou eles, não recebe mais eles. Por quê? Porque o seu esposo veio a falecer. Amado, eu quero dizer para você que não existe oração que possa mudar o coração de Deus se Deus disse não. Nós precisamos entender isso. Sabe? Não interessa se eu com certeza eu creio que esse casal de pastores, amigo meu, orou muito, clamou muito a Deus. E eu tenho certeza que se Deus quisesse, bastava uma palavra de Deus e esse irmão levantaria do hospital e voltaria para casa. Porém, se Deus disse não, não tem o que fazer, porque Deus é soberano. Sabe, nós estamos vivendo um evangelho onde nós achamos que Deus é o nosso empregado. Desculpe, e muito dos culpados disso são alguns pastores que estão enganando, estão mentindo, estão apresentando um Deus que não é o Deus da Bíblia para essas pessoas. O próprio Deus diz que Ele abate quem Ele quer e Ele levanta quem Ele quer. O próprio Deus diz que Ele aceita quem Ele quer, Ele rejeita quem Ele quer, porque Ele é Deus. Ele falou para o profeta: pode por acaso o barro dizer para o oleiro como quer ser feito? Não existe isso, meu amado. O oleiro é Deus e Ele faz o que quer com esse vaso, com esse barro. Nós precisamos entender isso e confiar que Deus tem o melhor para nós, que Deus sabe o melhor para nós, mesmo que doa. Você não acha que Jesus sabia o que ele ia passar? Você não acha que Jesus sabia a dor que ele ia enfrentar? Ele sabia. Mas ele sabia que essa era a vontade de Deus, que seria boa, perfeita e agradável, seria dolorosa por um instante, mas lá no futuro geraria uma glória tremenda, e é essa glória que nós estamos vivendo hoje.
Eu quero que você entenda isso. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Eu quero ler esse texto para vocês. Hebreus, capítulo 10, o versículo é o 23. Posso ler? Vou ler para você aqui, tá bom? Olha o que diz aqui. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha que interessante, eu vou ler de novo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sabe, amados, sem vacilar, Deus prometeu, Ele é fiel. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele te prometeu, que Ele te entregou na tua vida, você pode ter certeza. Não vacila, meu irmão, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas se Ele não te prometeu, irmãos, eu não posso dizer para você que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, porque nós não temos uma segurança nisso. Isso depende só totalmente de Deus. Mas aquilo que você ouviu da sua boca, aquilo que Ele te prometeu nas suas escrituras, isso eu quero dizer para você, que Ele vai cumprir. Ele prometeu que aquele que morreu em Cristo, com fé em Jesus, mesmo que morra um dia viverá, voltará a viver de novo. Ele prometeu que se você pode ter sofrido aqui na terra, mas lá no céu você não vai passar por sofrimento. Você pode ter sofrido dores aqui na terra. Lá na glória você não sofrerá dores. Essa é uma promessa que Ele deu. E essa Ele vai cumprir. Agora, fora disso, meu irmão, Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha que interessante. Por que eu quero que você entenda isso, meu irmão? Porque nós não sabemos os planos de Deus. O profeta Isaías, eu quero que você abra lá no Velho Testamento, Isaías. Olha que interessante, eu quero que você tenha essa fé em Deus, essa fé de que Deus tem e sabe o melhor para você. Isaías 55, o versículo 8 e o 9 diz assim, eu vou ler para você. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Mesmo que você ache que esse caminho que você trilhou para o teu futuro, essa escolha, você pense que é o melhor para você, se Deus achar que não é, Ele vai mudar tudo. Você está entendendo? Ele vai mudar todo esse projeto da tua vida. Porque Ele te ama. Quem sabe esse pensamento que você está tendo a respeito de algum assunto, de alguma questão, sabe, meu irmão, eu quero dizer para você que você pode pensar, e pode ser que não seja o pensamento de Deus. Pensamento está ligado com vontade, pode ser que não seja a vontade de Deus. Não é em vão que Provérbios 16, diz uma parte do Provérbio do capítulo 16, diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, porém o fim dele é destruição. Olha que interessante, para mim pode ser que esse caminho, esses sonhos, esse projeto, esse desejo, esse pensamento que eu tenho, é tudo de bom. Mas Deus que conhece o futuro, que sabe lá na frente, de repente ele vai dizer, não, eu não quero isso para você. Porque o profeta, mesmo a própria Bíblia diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Olha que interessante, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, meu amado. Você precisa confiar. Ele é o Deus do impossível? É. Tem uma canção, né, muito linda. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai. E aí vai indo, irmão. Ele abre o mar vermelho. Ele pode fazer o que você imagina. Ele pode fazer. Mas
se ele não quer, se não é projeto dele, se ele sabe que não é o bom para você, ele não vai realizar. Porque ele tem o melhor para a tua vida. Olha que interessante, eu quero encerrar com esse texto. Provérbios 16, 1. É um Provérbios muito lindo. E eu aprendi a calcar a minha vida nesse Provérbios. Ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Olha que interessante. O coração do homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que quão vão enganoso é o coração do homem. A gente se engana nos nossos caminhos. A gente se engana nas nossas escolhas. A gente se engana nos nossos pensamentos. Mas Deus não. Por isso que eu digo para você, meu amado, minha irmã, meu amigo, descansa em Deus. Deus sabe o que é melhor para você, para mim. Mesmo Ele sendo Deus impossível, a escolha que Ele fizer será a melhor. Mesmo que não seja a que de repente eu imaginei que seria. Mas eu preciso confiar que é a melhor. Amém? Quero que você fique com esta palavra então no teu coração. Para Deus não há impossível. Porém, é a vontade dele que sempre vai prevalecer. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Vou estar cantando uma canção que tenho certeza que vai abençoar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver.